Ei. Ok. Ei. Ok? Sem musiquinha? Sob a proteção de Deus, dou por iniciada a presente audiência pública, agradecendo ao público presente, registrando aqui a presença do presidente do Sindicerv, Rogério Lima, ex-vereador Batista Magalhães, imprensa escrita e falada, presente, agradecendo a presença de todos. Estaremos agora como ofício que foi nos enviado a esta casa, lendo o ofício para que todos fiquem cientes, ao excelentíssimo senhor vereador Luciano de Souza Nunes, presidente da Câmara Municipal. Senhor vereador, presidente, com o presente, pelo elevado intermédio de Vossa Excelência, encaminho a douta apreciação desta Câmara Municipal o incluso projeto de lei número 13/14, de 23 de julho de 2014, versando sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2015. Honra-me na oportunidade apresentar a Vossa Excelência, seus excelentíssimos pares, meus protestos de apreço e admiração. Maria das Graças Ferreira Mota, prefeita municipal. E assim, nessa audiência pública, onde estaremos discutindo aqui sobre as leis de diretrizes orçamentárias para o ano de 2015. Gostaria de convidar doutor Saulo para que fizesse aqui uma explanação mais ampla sobre o assunto que estaremos discutindo hoje. Queremos também registrar a Associação de Moradores de Carabuçu, presidente. Associação de Moradores de Carabuçu, a diretora André e Sônia. Presidente André e a diretora Sônia também. Muito obrigado aqui pela presença nessa audiência pública. E agora sim estaremos convidando o doutor Saulo para que passe para nós aqui uma explicação mais ampla sobre o assunto que estaremos aqui debatendo nessa audiência pública. Boa tarde a todos. Conforme convite enviado e publicado no Diário Oficial, hoje estamos aqui para a realização da audiência pública, conforme determina o artigo 48, né, da Lei de Responsabilidade Fiscal, para discutir a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício do ano que vem, de 2015. Na verdade, a LDO ela tem por função principalmente importante, ela é estabelecer as metas e prioridades para o exercício financeiro do próximo ano. E, conforme previsão na Constituição, no artigo 165, assim como a lei orçamentária e o plano plurianual, trata-se de uma lei orçamentária de iniciativa do Executivo, e diferente do plano plurianual, que estabelece metas maiores, né, e de forma mais abrangentes, a lei de diretrizes orçamentárias ela faz o liame entre o PPA e o orçamento anual, que é uma lei já mais específica. Então, hoje aqui, essa audiência pública também está cumprindo o dever constitucional e da Lei de Responsabilidade Fiscal, tem o objetivo principal dar publicidade à população, né, a todos os cidadãos, através da Câmara, para que todos possam tomar conhecimento, né, do que o Executivo está pensando acerca dos gastos e despesas em relação ao próximo ano. Na verdade, pela lei, eu entendo que deveria ser
há uma diferença muito interessante em publicidade e transparência da gestão pública. Na verdade, o objetivo da lei é dar essa publicidade. E isso foi dado, foi divulgado, deveria estar, né, na internet, a LDO, assim como todas as leis orçamentárias. Só que, na verdade, a publicidade, nesse caso específico, seria insuficiente. Entendo que deveria haver aqui seguir os princípios orçamentários, que é o princípio da transparência da gestão pública. Ou seja, já que é uma lei que requer muito parte técnica, né? Ou seja, ela é elaborada por contador, por pessoas habilitadas que tenham conhecimento técnico, não é o suficiente você divulgá-la apenas porque o cidadão não tem esse conhecimento, assim como nós aqui não temos. Então, deveria, para que houvesse o cumprimento adequado dessa transparência da gestão pública, entendo que deveria vir aqui um representante do Executivo para que pudesse nos explicar de forma mais adequada, item por item, né, o porquê, as razões da destinação de determinada verba para qual secretaria, enfim. Mas, de toda forma, nós iremos aqui tentar apresentar à população aquilo que nos foi encaminhado para a votação. Acho que é isso aí, sem mais. Boa tarde. Muito obrigado, doutor Saulo. E não havendo a presença de um responsável técnico nessa área contábil do Executivo, não temos aqui a presença de um representante do Executivo também para passar para a gente aí sobre mais informações sobre a LDO. E gostaria já de passar a palavra, começando aqui para o vereador Moacir, uma coisa a falar sobre a lei. Obrigado, senhor presidente. Uma boa tarde a todos, colegas vereadores, todos presentes. Senhor presidente, infelizmente, sem a presença de algum representante do governo, fica difícil para a gente discutir. Eu gostaria de aguardar mais alguns minutos e esperar se chega alguém do representante do governo para fazer mais perguntas. No momento é só. Vossa Excelência, vereador Ricardo. Obrigado. Queria aqui, como já foi falado pelo procurador dessa casa, doutor Saulo, a falta de respeito do Executivo, mais uma vez com essa casa, mas isso é tudo reflexo do rolo compressor que vem tentando passar mais uma vez por cima dessa casa, mandando aqui para essa casa a lei de diretriz orçamentária, cujo procedimento não vem especificado de que forma vão ser gastos esse dinheiro, qual o valor a ser destinado. Então, quando o advogado dessa casa, o procurador dessa casa, falou em publicidade, talvez nos seus detalhes acompanhou um pouco a publicidade, mas a transparência, como ele falou aqui, nós não podemos falar sobre a transparência porque não houve transparência. E aí eu quero pedir aos colegas vereadores que esse é um momento importante para ser votado a lei de diretriz orçamentária. Eu não vou aceitar que saia dessa casa, mais uma vez, essa casa, a comunidade, sair perdendo, porque eu quero chamar a atenção dos colegas vereadores que qualquer emenda que nós iremos fazer no orçamento, ela tem que estar prevista na lei de diretriz orçamentária, que não está prevista, e nós não temos como colocar ela aqui. Então, como é que nós vamos aprovar essa lei de diretriz orçamentária se nós não tivermos uma explicação, se nós não tivermos conhecimento do que nós iremos votar? Ou vamos atropelar mais uma vez o regimento dessa casa, os direitos dos moradores de Bom Jesus e Itabapoana. Então, fica aí, é lamentável, mais uma vez, nós temos que passar por isso, porque, tipo assim, nós estamos fazendo papel de bobo aqui hoje. Isso aí nós estamos fazendo papel, desculpa aos colegas vereadores, mas nós estamos fazendo papel de palhaço de circo.
porque vim para aqui hoje, meu filho em Itaperuna passando mal, deixei minha esposa em Itaperuna para vir aqui, achando que seria uma coisa, uma explanação para nós trocarmos ideias e tentar fazer as coisas acontecerem em Bom Jesus, mas é uma vergonha o que nós estamos fazendo aqui hoje, de passar por um momento que nós não sabemos o que votar, o que nós iremos fazer. Então, fica aí mais uma vez o repúdio a esse governo, que é um governo, péssimo governo, que não dá esclarecimento, não dá transparência a essa casa, e eu quero aqui pedir aos colegas vereadores, mais uma vez, que não vote essa lei de diretriz orçamentária enquanto não chegar o orçamento nessa casa, para que nós possamos analisar o orçamento, fazer as emendas que nós precisamos fazer no orçamento e colocar na lei de diretriz orçamentária o que nós prometemos para a nossa comunidade de fazer, que é tentar melhorias para aquelas comunidades que tanto sofrem, como os distritos que nós não precisamos relacionar, são todos, sofrem com o descaso desse governo. Então, peço aí, hoje nós temos sessão, peço que não coloquem pauta para votar na quinta-feira, porque eu, se for feito dessa forma, eu já vou entrar com o embargo, vou entrar na justiça para embargar essa lei de diretriz orçamentária, porque é uma vergonha o jeito que ela chega nessa casa, e eu não vou aceitar dessa forma. Meu muito obrigado. Vossa Excelência, vereador Paulo Edson Salim. Boa tarde a todos. Eu quero ser solidário ao Moacir e o Ricardinho. Eu não tenho muita coisa para falar, não, que já falaram tudo. Então, a única coisa que eu tenho é para isso, que não tem condições, né, de ser votado numa situação dessa que está no momento aí. Eu não estou sabendo nada, isso é um tiro no escuro, você entendeu como? Então, eu estou favorável a eles, eu sou contra também. Muito obrigado. Vossa Excelência, vereador Sérgio. Vossa Excelência, vereador Valdeir Crisóstomo. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores. Senhor presidente, fica também uma situação complicada, né, que sem informação do nosso executivo é difícil até comentar. Então, eu aguardo também que tenhamos maiores informações. Obrigado. Com a palavra, Vossa Excelência, vereador Celso, vereador Hamilton, Carlos Ney. Uma boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores. Acho que nós temos os vereadores Ricardo, usado a palavra, o vereador Moacir, o doutor Paulo Edson Salim. A casa está cumprindo com o dever dela, né? Marcamos audiência pública, convidamos a comunidade, com certeza essa casa convidou a representação do Executivo, né, para que se fizesse, né, aqui representado, mas com certeza cabe a nós esperarmos o orçamento, nós não precisamos correr para votar a LDO, não vamos estar infringindo o nosso regimento interno, acredito que nós podemos fazer votação junto, no mesmo dia, espera o orçamento chegar, para nós termos ideias, fazer as emendas que nós deixamos de fazer e ser feita no orçamento do ano passado, apresentamos uma só emenda, que até hoje essa casa é como se não tivesse feito emenda nenhuma, né? Então, nós não precisamos ter pressa, acho que nós podemos consultar depois o jurídico dessa casa e a gente aguardar o orçamento e fazermos uma reunião depois, pode ser, quem sabe, no mesmo dia, mesma noite, no horário nosso normal de sessão, votando sim a LDO e o orçamento com as emendas. Vereador Paulinho do Adílio. Vossa Excelência, vereador Léo Chambão. Senhor presidente, demais colegas vereadores, a todos que estão aqui nessa casa, uma boa tarde a todos. Pena que não temos mais pessoas como associações também, outras associações populares, e, infelizmente, também gostaria de lamentar e criticar ao mesmo tempo a ausência do Executivo. Mais uma vez, demonstra para a sociedade, para nós vereadores, que eles não estão nem aí para essa casa e muito menos para o nosso município. Se nós não temos nada, informação nenhuma, não existe o porquê, então, botar em votação. Nós não podemos, mais uma vez,
somente receber o que vem do Executivo, praticamente protocolar e dar o aval para que o Executivo faça o que quiser com o nosso município, mais uma vez. Então, gostaria também de aproveitar e ser solidário ao vereador Ricardo, caso haja necessidade de entrar na Justiça, que Vossa Excelência conte comigo, inclusive para o custeio do processo, que estarei junto nessa briga e também não irei permitir-se e farei o que for possível para impedir essa votação, se for de qualquer maneira, desde que não haja informação alguma para nós vereadores. Não temos mais nada a dizer, pois já foi tudo dito, é só. E agora estaremos ouvindo nosso público, já agradecendo a presença, e queremos ouvir agora o presidente do Sindserv, o senhor Rogério Lima. Boa tarde. Está saindo som legal? Agora está. Boa tarde, eu gostaria de agradecer a vocês a oportunidade de estar participando. Né, como já foi informado, eu estou o presidente do Sindserv, Sindicato dos Servidores Municipais. Queria registrar também a presença do companheiro André, da Associação de Moradores de Carabuçu, e que a população fique atenta, porque o primeiro crivo, aonde se vê a primeira demanda da comunidade, é a Associação de Moradores. Então, a Associação de Moradores, que não se interessa, principalmente na questão orçamentária, onde vai ser ali locados ali a melhoria para a sua comunidade, significa que alguma coisa tem que mudar. Só fazer uma pergunta, até eu vou ter que discordar das falas dos vereadores, e sem querer defender o governo, que eu jamais vou defender esse governo que está aí, mas parece que a LDO chegou aqui no dia 23 de julho e deveria voltar para a administração, eu acho que pela lei orgânica, no dia 30 de setembro para a sanção. Aí tem que ver o que aconteceu, gente. Mas isso também não tira, tá, a responsabilidade do governo nisso, que parece que, como o vereador Celso relatou há pouco tempo, veio faltando os anexos. E o vereador Ricardo mostrou hoje aqui um protocolo, parece com uma modificação do que eles mandaram anteriormente. Gente, isso é um absurdo. Por quê? A lei orçamentária tem que chegar a essa casa até o dia 31 de outubro. E o que é pior, a lei orgânica diz aqui que 30 dias antes de mandar a lei orçamentária para essa casa, tem que ter a participação das associações, das entidades representativas de classe, no caso, sindicato, associação de moradores e órgãos representantes das comunidades, cada um no seu segmento. Então, mais uma vez, gente, o que está ficando claro aqui para a gente, que o orçamento, a lei orçamentária está sendo conduzida da forma de uma caixa preta. Esse governo é irresponsável, esse governo ele não sabe lidar com a coisa pública. Mais uma vez, a comunidade, por exemplo, da rua Ronei Carrerete vai ter que conviver por mais um ano com aquele barranco caindo, as comunidades que estão sem calçamento vão ter que conviver sem o calçamento. Por quê? Porque na hora da gente apresentar as propostas, para que a gente tenha no orçamento, pelo menos a direção de cobrar, de reivindicar, isso não está acontecendo. Falando um pouco do funcionalismo, nós estamos conseguindo ganhar na Justiça o retroativo do abono permanente. E o que é pior, o Executivo apresenta lá no andamento de cada processo, de cada reclamação trabalhista, que não existe dotação orçamentária para pagar o retroativo do abono. Claro que não vai existir, que na hora da gente colocar essa dotação no orçamento a gente não tem oportunidade. Então, falou muito bem o vereador Ricardo, que fica demonstrado aqui que, mais uma vez, esse governo faltou com a sua responsabilidade. Essa prefeita que está aí, ela deveria tomar vergonha na cara e tratar melhor a comunidade. Nós não temos que ficar aqui tomando pancada o ano todo, tomando supetão o ano todo de um governo irresponsável. Se a lei orçamentária diz que tem que ter a participação popular, a gente exige a participação popular. Nós não vamos ficar calados, representando a nossa classe,
sendo alvo, às vezes, de desconfiança dos nossos representados, porque acham que a gente não cobra o executivo da forma como tem que cobrar. A gente cobra, mas as coisas têm que mudar. Outra coisa, aproveitar a oportunidade. Essa prefeita ela está perseguindo a oposição constituída dessa casa. Ela está perseguindo os vereadores de oposição. Ou a gente muda a nossa postura, como eu já falei aqui, ou o servidor para de aceitar essas pancadas que estão tomando o tempo todo, corta isso, corta aquilo, não dá um reajuste, 80% de perda salarial, ou então a coisa vai ficar pior do que já está. E eu gostaria de finalizar, hoje é quanto do mês? 27. O Executivo tem até o dia 31 para mandar o projeto de lei orçamentário. E assim que chegar nessa casa, por favor, eu peço que envie para o sindicato e as associações de moradores que estão interessadas, porque aí a gente vai tentar fazer alguma coisa para o ano que vem. Porque, como eu já falei, se a gente não fizer agora, ano que vem vai ser o mesmo martírio dessas comunidades aí que estão abandonadas. Obrigado, gente. Estaremos também ouvindo o nosso líder comunitário, André. Beijo. Bom, eu quero representar o bairro Liamar, nós estamos com um problema lá no bairro Liamar, que essa audiência pública, a gente fica triste, ó, não tem ninguém aqui, não tem ninguém, porque faz da outra vez, faça um caminhar para o Ministério Público, para o Ministério Público obrigar eles a vir, aí sim, que envolveu o Ministério Público, eles têm que cumprir, porque é uma vergonha, a plateia vazia, não tem associação de morador, e quem mais devia lá do município lá, não tem ninguém aqui. Pedir a vocês que faça isso ao Ministério Público, o Ministério Público comunicar cada um para estar presente. Uma audiência pública tão importante igual essa, não tem ninguém. A gente fica triste, né? Igual ficou perguntando o meu bairro Liamácio lá, ó, que vai pedir para o meu bairro Liamácio, está abandonado lá o bairro lá, fala que vai arrumar a parcial do bairro lá, está um buraco até hoje, nada. Depois dá um cheque branco à prefeita, para fazer o quê? Para fazer o quê? Lá não tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa para ser resolvida no município, mas não tem nada. Nós também temos o nosso hospital, o banco de sangue, hoje, que é dever obrigação do município manter, não está aí, está lá, fechado, está fechado o banco de sangue lá, que hoje, com 20 mil por mês lá, manda o banco de sangue. Pedir a você, vereador, poder transferir, fazer essa audiência para outro, convidar mais a população, convidar mais as pessoas que é para estar aqui presente, mas não está, é uma vergonha fazer, não ter quase ninguém aqui. Algum associação morador está jogando bola. O associação morador só pensa de levar vantagem. Pensar no bairro mesmo, não está nem aí, para levar vantagem em cima do bairro, todo mundo quer. Só isso, obrigado a todos. Ninguém mais querendo fazer o uso, gostaríamos de agradecer a presença do público, a presença dos nobres colegas vereadores, e não havendo mais nada a tratar, dou por encerrada esta presente. Ok. Estaremos, então, qual o nome? Estaremos... Associação de Moradores, fique à vontade. Sim. Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde, plateia. Diminuta, por sinal. Numa audiência tão importante, eu venho aqui em nome de Carabuçu, porque eu nasci em Carabuçu, fiz minha vida do Rio de Janeiro, fui emancipador de Belford Roxo, um distrito que foi emancipado com 60 mil habitantes, e hoje tem 800 mil habitantes e 600 mil eleitores. E retornei a Carabuçu porque eu vejo pouca mobilização pela luta em benefício da comunidade. E já fundamos a Associação de Moradores, temos um presidente, e eu concordo, até com um rapaz que falou anteriormente, que houve pouca divulgação pela importância da audiência pública. E hoje,
Eu quero dizer a ele que a Associação de Moradores de Carabuçu está aqui. E agora nós vamos lutar, sim, não só por Carabuçu, mas por todos os distritos que estão abandonados e precisam realmente de melhorar. A melhoria na qualidade de ensino, a melhoria na qualidade da saúde, e a gente vê a crise que se instalou no Hospital São Vicente de Paula, que essa crise se espalhou em todo o Rio de Janeiro. Eu sou jornalista no Rio de Janeiro, escrevo no jornal Extra e faço cobertura para a rádio em todas a Baixada Fluminense. Então, nós vemos que realmente houve uma crise muito grande no Hospital São Vicente, que está difícil até de sair dessa crise. Mesmo agora, assumindo uma nova diretoria, cheia de boas intenções, mas para que essas boas intenções venham realmente a se tornar prática, é preciso que o Executivo realmente deem as mãos, que essa casa deem as mãos uns aos outros, esqueçam siglas partidárias. Hoje, o importante é a população de Bom Jesus do Itabapoana, é toda a comunidade. Hoje, eu quero dizer aqui, eu não represento só o distrito de Carabuçu, eu represento o povo bonjesuense que clama por melhorias, clama por melhor condição de vida, melhores condições de vida. Então, eu queria dizer aos senhores, praticamente fazer uma apresentação e agradecer a vocês a oportunidade. Eu estou tomando pé da situação, é a primeira vez que eu frequento a Câmara de Bom Jesus, após o meu retorno, e eu queria agradecer de coração a todos vocês essa oportunidade e dizer que, sim, Carabuçu vai estar unido e, com certeza, Bom Jesus também vai estar unido para melhorar a vida de cada cidadão. Muito obrigado. Muito obrigado. Mais alguém querendo fazer uso da palavra? Como eu sou radialista, Jailton, vai fazer o uso? Lamentamos, né, como foi dito por alguns colegas, a ausência, como foi nos informado em ofício que nós recebemos, nesse sentido, um dos objetivos essenciais da administração é compromisso com a transparência. E nós não estamos vendo aqui a transparência de um líder do Executivo na área contábil para que viesse descrever aqui para nós toda essa situação. E gostaríamos de pedir à nossa secretária que enviasse uma notificação, um ofício à prefeita, informando dessa ausência e, se possível, marcaríamos uma outra audiência pública, porque isso é de suma importância para a discussão do nosso município. Portanto, mais ninguém querendo fazer uso da palavra. Pois não, Vossa Excelência, vereador Moacir. Senhor presidente, gostaria, se fosse marcado uma nova audiência, que, como o colega lá de Carabuçu relatou, que foi pouco divulgado, que Vossa Excelência poderia pedir uma propaganda volante em nosso município, até mesmo no distrito, para poder ficar mais divulgado. É só, muito obrigado. Ok, deferido o seu pedido, e ninguém querendo fazer o uso da palavra, eu dou por encerrada esta presente audiência pública. E desejando a todos uma boa tarde.